Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição de número 193 do podcast Meio Campo. E é uma edição recheadíssima. Teve rodada da Champions League essa semana, a última rodada de 2025. A fase da Liga está quase chegando ao fim e teve alguns confrontos importantes. Xabi Alonso continua balançando no Real Madrid, Arne Slot ganhou alguns pontinhos no Liverpool, teve Mourinho versus Conte, teve Gabriel Jesus voltando aos gramados e a tabela da Champions League começa a tomar forma. Além disso, tem mata-mata do futebol brasileiro em dezembro. É como se eu tivesse 8 anos de novo. E o Flamengo está no meio da sua campanha no Mundial de Clubes ou na Copa Intercontinental de Clubes, né? Porque os nomes mudam o tempo inteiro e apesar dos torneios parecerem o mesmo. Serão essas as principais pautas que eu vou conversar nessa sexta-feira ao vivo, né? Nós estamos conversando na sexta-feira, gravando na sexta-feira. Você pode ouvir o dia que você quiser com Leandro Stein e Felipe Lobo. Boa tarde, Stein. Como é que foi essa sua semana de acompanhar futebol? Boa tarde, foi uma semana, acho que relativamente tranquila, né? Os jogos ali na terça, quarta e quinta foram relativamente animados, mas nada muito. Acho que a rodada anterior da Champions foi melhor do que essa, né? Assim, Sim. essa rodada, os principais jogos acabaram deixando a desejar, vamos falar sobre eles, mas não foram aqueles jogões. Mas a gente tem a definição cada vez mais próxima, né? Os primeiros classificados, tanto Champions, Liga Europa, e Conference. O Flamengo fazendo seu papel contra o Cruz Azul num jogo que foi muito pegado, mas tecnicamente foi fraco, né? Não foi aquele jogo de encher os olhos. E foi um Flamengo parece num ritmo mais baixo também, considerando o que é uma temporada tão extenuante e o que é também o objetivo na sequência da competição, que é chegar à final contra o PSG. E a Copa do Brasil acho que foi a cereja no bolo, né? Porque foram dois jogos mais parelhos, com resultados surpreendentes, podemos dizer assim, né? Porque os vencedores não foram exatamente os favoritos para esses confrontos e que deixam um cenário bem aberto e também animado para a sequência dos jogos no final de semana. Durante as rodadas finais do Brasileirão, a gente ficou. O oitavo lugar pode dar vaga na Libertadores se Cruzeiro e Fluminense ganharem a Copa do Brasil. E aí nenhum deles ganhou o jogo de ida das semifinais. Copa do Brasil, né, Lobo? Que parece que pode ser que dê 2 vagas na Libertadores a partir do ano que vem. E além disso, a CBF quer diminuir o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro, né? A CBF está mexendo em tudo essa nova gestão. Salve Bonsa, Stein, todos os nossos amigos, amigas. Pois é, a CBF tá com fome de mudanças, né? E eu fico dividido com essa coisa da Copa do Brasil, porque tirar uma vaga do Campeonato Brasileiro é bom. O Campeonato Brasileiro tem vaga demais, é muito caótico. Mas dar pro vice da Copa do Brasil não parece grandes coisas também, né? E eu entendo também que a CBF vive uma situação, e que ela até foi criticada por isso, de tentar tirar uma vaga do próprio país, né? Ela negociou com a Conmebol tirar uma das 2 vagas para pré-Libertadores para negociar uma vaga direta, né? E que acabou não rendendo frutos. E ela já foi criticada por isso, porque seria uma vaga a menos para brasileiros e tal. É um dilema, porque eu acho que isso prejudica mesmo o campeonato, de alguma forma, né? Mas aí o que a gente está vendo agora é que os 2 times que estão com a vaga garantida, inclusive, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense estão com vaga na fase de grupos, né? Não é nem na pré-Libertadores. Os 2 fizeram uma boa campanha e uma das coisas que a gente vai falar é isso. Boa campanha no Campeonato Brasileiro, num duelo de mata-mata de ida e volta, não quer dizer absolutamente nada, né? É isso que a gente vai falar um pouco. Eu prefiro o vice da Copa do Brasil do que o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, mas eu também prefiro, sei lá, o 4º do Campeonato Boliviano, alguma coisa assim, sabe? Dar essa vaga para outro país. E reduzir a quantidade de estrangeiros, eu acho um dos maiores espantalhos que já conceberam, né? Porque é sempre essa história, tipo, é para desenvolver mais jogadores brasileiros, blá blá blá. Isso é geralmente a geração brasileira pode não ser a melhor de todos os tempos, mas não é tipo 2 vagas
de estrangeiro que estão impedindo a formação do próximo Neymar, ou o que quer que seja. A gente ainda está produzindo jogadores bons o suficientes e eu acho que não faz tanta diferença. Lembrando que vocês podem apoiar o meio-campo por meio desse canal. A gente tem aqui um clube de membros e também tem uma newsletter que às terças-feiras é paga, mas na sexta-feira é aberta para todo mundo. Nós recomendamos que vocês deem uma olhada lá e, se quiserem, assinem. É em newsletter.meiocampo.net. Vamos começar a tocar a pauta aqui pela Champions League, né? E o resultado, acho que mais relevante dessa semana foi a vitória do Manchester City em cima do Real Madrid. Até a atuação do Real Madrid nem foi tão ruim, é uma boa vitória do Manchester City, que tem tido altos e baixos nessa temporada, mas está pouco a pouco ali se encontrando. Mas tem essa questão assim contínua já, né, do Xabi Alonso desde o começo da temporada. E era uma questão de, nossa, estão batendo nele com o time ganhando. O que vai acontecer se o time começar a perder? E o time começou a perder, né? Duas vitórias nos últimos 8 jogos. E agora é basicamente jogo a jogo para ver se o Xabi Alonso consegue continuar, né, como treinador do Real Madrid. E eu até escrevi na minha newsletter sobre um comentário, na nossa newsletter, na minha, mas sobre um comentário que eu achei interessante do Thierry Henry, e na verdade do Bale, né? Ele retomou um comentário do Bale sobre o perfil de treinador que funciona no Real Madrid, né? Que no Real Madrid os treinadores têm que ser mais gestores e menos treinadores, né? São treinadores que administram mais o elenco do que treinam o elenco, né? E realmente existe essa... Todo treinador bom tem que fazer um pouquinho dos dois, né? Mas você tem treinadores que têm perfis um pouco mais para os dois lados desse espectro. Eu lembro até de ter lido sobre essa definição, inclusive quando o Ancelotti substituiu o Guardiola, que falavam que uma progressão natural num clube é você ter um arquiteto que chega e monta o jeito de jogar, aí os jogadores ficam de saco cheio dele, aí vem um gestor. E isso fica... Eles até falavam, inclusive, que não era a primeira vez que o Bayern fazia essa transição. Também tinha feito com o Van Gaal para o Heinz. Então, no Real Madrid, é fato até que nessa século, basicamente, treinadores como Del Bosque, até o Mourinho, que tem uma boa questão tática, mas é mais motivação do que outras coisas, Zidane, Ancelotti funcionaram melhor do que os que eram mais técnicos. E o Xabi Alonso parece ser desse lado do espectro, e isso tem causado rusgas. Eu achei que foi um insight muito interessante do Bale sobre quais são os problemas do Real Madrid, porque no Bayer Leverkusen é outra história. No Bayer Leverkusen você consegue convencer os jogadores mais facilmente, tipo, se você seguir minhas regras, a gente vai ter sucesso. No Real Madrid, várias superestrelas, eles não querem ouvir falar de regra, eles querem bola no pé e deixa que a gente resolve. Então eu achei isso muito interessante. Você também chamou atenção, né, Lobo, esse comentário do Henry? Me chamou bastante atenção, até eu fui procurar depois de ler o seu texto do vídeo, porque a gente até já chegou a falar disso aqui, né, de que os treinadores do Real Madrid são mais gestores, mas foi muito mais incisivo do que eu imaginei, assim, é bem forte a fala dele, né, assim, e agora com esses resultados ruins, assim, o Bale é um cara que conhece bastante de Real Madrid e eu acho que ele é um caso bastante emblemático disso mesmo que ele tá falando, né? Ele é um jogador que acho que ninguém nunca vai ser lembrado por ser um jogador extremamente tático ou dedicado, né? Ele é muito talentoso, ele é muito decisivo, né? Foi muito decisivo em vários momentos da sua carreira, mas não era exatamente um símbolo da dedicação ao esquema tático do professor, né? Inclusive, em vários momentos, as adaptações que a gente viu no Real Madrid muitas vezes passavam não pelo Cristiano Ronaldo, claro, que era a estrela, nem pelo Bale, passavam pelo Benzema, né? O Benzema, nesse trio de ataque que ficou famoso, por vezes era o jogador que, digamos, fazia um esforço a mais para conseguir compensar uma parte desse ataque, né?
que é muito bom com bola, mas sem bola tinha esse problema, né? E é algo. O que mais me chama a atenção é a questão cultural, né? Porque quando você vai pegando o histórico, né, dos treinadores, é realmente um pouco assustador você pensar que os treinadores mais bem-sucedidos do Real Madrid nesses últimos 20, 25 anos, né, nesse século, são, de fato, treinadores muito mais conhecidos pela sua capacidade de gestão de grupo do que serem gênios táticos. E é importante ressaltar, não quer dizer que eles não sejam bons taticamente, né? Que é uma coisa que se falou muito do Ancelotti várias vezes, e mesmo do Del Bosque, né? O Del Bosque é importante lembrar que ele pode ser conhecido por ser um gestor, mas ele era um cara muito bom taticamente, né? Que ele não era... Ele não é sistemático, né? E tem caras como e até lembraram já do Rafa Benítez, né, que passou pelo Real Madrid, é uma cria do Real Madrid, né, foi treinador da base do Real Madrid e voltou, e é um treinador que uma vez o Gerrard chegou a dizer, né, que taticamente ele nunca viu alguém como o Benítez. Só que no Real Madrid isso é muito mais complicado, né? Existe uma questão de gestão do grupo que é muito mais delicada, e essa parte da cultura que me pegou mais, porque cada clube tem uma cultura mesmo, e no Real Madrid parece muito enraizado isso de que os jogadores são o foco principal. Você tem que adaptar tudo que você faz aos jogadores, e não os jogadores terem que se adaptar às suas ideias. E a gente está acostumado a ver treinadores muito famosos pelo seu estilo, e eu fiquei pensando qual desses treinadores poderia passar pelo Real Madrid, ou passou, né? E realmente é difícil de imaginar, né? Os treinadores que passaram pelo Real Madrid não tem uma marca específica do jeito de jogar, né? Um carimbo tático, digamos. Existe ali um jeito que você percebe. O time do Ancelotti muitas vezes foi um time de transição super rápida. Em determinado momento foi o melhor contra-ataque do mundo, né? Mas não tinha uma marca tão carimbada, tipo, esse é um time do Guardiola, né? Esse é um time enfim, de treinadores mais autorais, né? É muito mais difícil ser autoral num time como o Real Madrid. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que o Xabi Alonso, a essa altura, eu tenho certeza que ele já está pensando em como se adaptar a isso, né? E uma das coisas, Stein, que tá dando uma sobrevidinha pro Xabi Alonso é que a atuação do Real Madrid não foi ruim contra o Manchester City, né? E até o Rodrigo deu um pouquinho de sinal de vida ali, acabou sendo bastante elogiado pelo Guardiola, que não, acho que só por pura coincidência, né? Que o City tá especulado para contratar o Rodrigo, e ele falou: nossa, que jogador fantástico é o Rodrigo. O Rodrigo tem esse histórico positivo contra o Manchester City, e embora essa temporada dele seja bem esburacada, né? Tem a falta de sequência, tem a própria questão da seca, ele estava sendo criticado, né? Sobretudo pela questão dos gols em La Liga. Eu acho que o Rodrigo tem entrado e correspondido bem, assim, é um cara que quando ganha a chance, ele não desperdiça, assim, a oportunidade de aparecer, de oferecer algo ao time. Mas eu achei essa partida daquelas que o resultado poderia ser circunstancial diante do que os times atuaram, e sempre ia ter motivo para ver o copo ou meio cheio ou meio vazio. Do lado do Real Madrid foi um início de jogo bom, até para construir o resultado. Depois acho que cede o placar de uma maneira muito fácil para o Manchester City, né? A virada do Manchester City acaba saindo com dois gols ali em sequência, e lances de desatenção da defesa, a maneira como o pênalti foi feito, enfim. E depois disso, o Real Madrid, ele depende em alguns momentos do Courtois, que é uma constante também nessa temporada, né? A gente fala muito do Mbappé, mas o Courtois também já salvou o Real Madrid em algumas partidas. E aí, no segundo tempo, é uma atuação que ela não é necessariamente de encher os olhos, não é um Real Madrid com muito volume de jogo, mas é um Real Madrid com chances claras que o time acaba não aproveitando, né? Dava para arrancar o empate ali facilmente. O Real Madrid teve pelo menos 3 lances ali claros, né? Teve o do Bellingham batendo por cima, teve a tentativa de voleio do Vinícius Júnior, teve o Endrick no final mandando a bola no travessão.
Então faltou o Real Madrid concretizar. Dá para ver o copo meio cheio com uma atuação. Bom, o Real Madrid está melhorando em relação ao que mostrou em outros momentos dessa temporada e que ficou dependente do Mbappé, até porque não tinha Mbappé, mas foi uma equipe que também teve seus problemas, assim, na hora de quem ia aparecer ali para resolver o jogo, não apareceu ninguém, e não que o jogo coletivo tenha enchido tantos olhos, mas mesmo o Manchester City, né, o próprio Guardiola fez algumas críticas ao time. De fato, não foi o Manchester City competitivo o tempo todo, né? Acho que o Manchester City teve um momento ali na partida em que conseguiu transformar o placar, mas não foi o Manchester City que, enfim, dá para falar que construiu essa vitória com um jogo completo, um jogo sólido. Foi o Manchester City que poderia ter feito outros gols, como de fato forçou o Courtois em defesas, mas também no final ali dependeu um pouco de sorte, um pouco da falta de pontaria do Real Madrid. Então foi um jogo que é um resultado excelente, obviamente, você sair do Bernabéu com uma vitória sobre o Real Madrid na Champions. É algo que não acontece sempre, mas ainda é o Manchester City em construção, que precisa melhorar em certos aspectos e precisa de um jogo mais consistente nos 90 minutos. Assim, nesse sentido, os dois times acabaram pecando, melhor para o Manchester City, que foi mais competente ali na hora de converter suas chances. Já o Madrid tem um Alavés no fim de semana. Pode falar, Lu. Não, é que fica uma sensação, né, de que o Manchester City não precisou jogar. Como o Stein falou, ganhar no Bernabéu do Real Madrid não é uma coisa comum. E mesmo sem fazer um jogo memorável, assim, o City conseguiu vencer, né? E tá. O que eu também achei um momento curioso do jogo foi a entrada do Endrick, que mal tá tendo minutos, tá se falando que ele vai sair em janeiro. E que entrou bem, né? Assim, dentro do que estava acontecendo no jogo, não foi incrível, mas é algo que chamou a atenção. E até uma conhecida minha que mora em Madrid veio me perguntar, falou, não acompanhei o Xabi Alonso antes, mas ele sempre foi teimoso assim. Então a sensação um pouco é essa, né? A torcedora do Real Madrid, ela e a filha, e estão bravas com o Xabi Alonso, não estão felizes com a gestão do Xabi Alonso. Então, me parece muito claro, a gente tinha falado, né, quando o Vinícius deu aquele chilique, né, que foi um chilique, que foi completamente errado, ele sabia onde ele estava pisando, e agora essa situação do Real Madrid começam as especulações do que vai acontecer com o Xabi Alonso, né, assim como a gente pode falar daqui a pouco, vai falar daqui a pouco do Liverpool também, que a gente já viveu para saber que isso começa a acontecer, né? Então por isso mesmo que eu não sei qual vai ser a postura do Xabi Alonso agora. Ele vai dobrar a aposta no que ele acredita como time, ou ele vai ceder para tentar se adaptar a essa situação de jogadores insatisfeitos, do time não conseguindo render com consistência, né? Nem dentro do jogo, nem ao longo das últimas partidas. São questões, assim, eu ainda acho, vem desse jogo de novo, ainda acho que o problema maior do Real Madrid está sendo o meio-campo. O time não tem um meio-campo e os meio-campistas não sabem o que estão fazendo. Não sei se é por uma orientação que ele não está conseguindo passar, se os jogadores não estão conseguindo fazer, mas o Bellingham parece completamente perdido, não sabe o que está fazendo ali, nem defendendo, nem atacando. O meio parece super vulnerável quando o time está sem a bola, o que não deveria acontecer também. Então, me dá uma sensação de que aquele setor ali, pro Xabi Alonso ter vida longa, vai ser chave. Ele vai precisar fazer alguma coisa ali. Não sei como ele vai trabalhar isso. A gente viu isso acontecer várias vezes ao longo da nossa vida, né? Vendo um Gravensen, e eu não tô dizendo que tem que ter um Gravensen, a gente viu várias vezes o Real Madrid tentando equilibrar as coisas com um jogador como o Gravensen, e acho que não precisa do Gravensen, o Real Madrid tem jogadores para isso, mas eu tô dizendo, talvez a postura tática vai ter que mudar para conseguir se adaptar numa situação que você consiga, por exemplo, ter dois atacantes, como o Vinícius e Mbappé, e um meio-campo mais consolidado, mais firme com e sem a bola, né? Essa é uma questão que para mim
O Xabi tá tentando de um jeito que as coisas não estão funcionando nem com bola e nem sem bola. O Real Madrid visita o Alavés no domingo, depois tem o Talavera pela Copa do Rei. Nesse eu aposto do Real Madrid. E aí pega Sevilla e Betis em casa antes de enfrentar o Atlético de Madrid. Pela semifinal, qualquer um desses jogos pode ser o último do Xabi Alonso. Espero que não, porque acho que ele é um treinador com bastante potencial. E acho que, né, tem que... O Real Madrid não pode ficar fazendo isso o tempo inteiro. Falando nisso, o Liverpool ganhou da Inter, né, no outro confronto mais chamativo dessa rodada, ganhou por 1-0, o gol do Szoboszlai no final. O que eu achei interessante desse jogo é que, primeiro, a postura do Liverpool foi muito boa, foi um Liverpool que não sucumbiu, que ficou concentrado, que não apresentou os mesmos erros que tem levado, né, essa temporada a ser tão desastrosa até agora. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que o rolê do Salah era como montar o time do Liverpool. O Slot queria ter mais recomposição, né, sem a bola, porque esse era um dos problemas. Então colocou o Szoboszlai na direita e que ele faz um trabalho defensivo melhor. E achei interessante que a escalação contra a Inter foi perfeita para colocar o Salah, né? Porque ele montou um meio-campo com 4 jogadores, losango, né? Gravenberch, Jones, Szoboszlai e o McAllister mais próximos dos 2 atacantes. Então é só colocar o Salah no lugar de um dos 2 atacantes, né? Então, assim, talvez, se sempre foi o plano, talvez o Salah teria entrado nesse jogo, vai saber. Mas eu achei isso bastante curioso, mas no geral, assim, da mesma maneira que sempre é difícil, né, você sair do Bernabéu com uma vitória, também sempre é difícil você sair do San Siro com uma vitória contra a Inter, e o Liverpool conseguiu, curiosamente ganhou de 4 dos 8 primeiros colocados da Champions League, né, contando o Arsenal pela Premier League, então na Champions League está conseguindo manter uma boa campanha, mas eu achei que foi uma atuação boa, uma boa resposta, né, tinha muita tensão em torno desse jogo por ser o primeiro do Liverpool depois das declarações do Arne Slot, e acho que, assim, poderia ser algo muito significativo se os jogadores desencanassem, né? Se depois daquelas declarações eles virassem e falaram, não vou correr porque eu não gosto desse cara mesmo, obrigado, Salah. Eu não acho que eles terem corrido significa que eles escolheram o lado do Slot, mas acho que do outro lado teria dado uma resposta, então foi só uma boa reação e, claro, um ponto para o Slot nessa briga, porque foi um resultado muito bom e mal é mal o Liverpool tá 4 jogos sem perder. O Liverpool conquistou essa vitória mesmo, né? Porque a Inter fez... a Inter tem tido problemas de inconsistência dentro dos jogos também, mas eu achei que fez um jogo bem sólido e conseguiu complicar bastante para o Liverpool. Não facilitou a vida do Liverpool na criação de jogadas. A Inter, o mais forte dessa Inter, é justamente, a gente falou do meio-campo do Real Madrid, eu acho que a Inter tem como maior vantagem competitiva o seu meio-campo, porque é um meio-campo triturador, assim, não triturador no sentido de destruição de jogadas, de ter volantes que matam o jogo, mas porque é um time muito forte, né? Fisicamente forte e que pressiona muito ali naquele setor especificamente, né? Então é um time que nesse sentido consegue fazer os adversários sofrerem, e eu acho que o Real Madrid, o Liverpool sofreu nesse setor, não foi fácil para o Liverpool criar jogadas, muitas vezes a Inter tentou obrigar o Liverpool a cair para os lados, né? Justamente um setor que o Liverpool estava com mais dificuldade, mas acho que o Liverpool conseguiu competir, e não só competir de igual para igual, como conseguiu ser melhor em alguns aspectos e acaba saindo com a vitória com gol de pênalti. E acho que foi uma vitória merecida, assim, foi um jogo bem equilibrado, mas acho que o Liverpool foi ligeiramente melhor dentro da proposta dos dois times. E isso, eu acho que, como você falou, é uma boa resposta em relação a essas especulações, né? O Slot não tem conseguido tirar nada do time, e a forma como o time se comportou, se dedicando bastante, tendo que suar bastante para ganhar da Inter e conseguindo a vitória, acho que é uma boa resposta. E curiosamente, como você falou,
o Salah talvez tivesse facilitado isso, né? Porque realmente era uma forma de jogar, inclusive contra a defesa da Inter, que um dos problemas da defesa da Inter é justamente pegar jogadores como o Salah no 1 contra 1. A Inter faz de tudo para não deixar os jogadores de defesa expostos, porque jogadores como a Acerbi, por exemplo, não tem velocidade, né? Não são jogadores veteranos já. E então seria um grande problema ter que enfrentar um Salah nessas invertidas, né? O Szoboszlai fez um jogo interessante, ele é um jogador muito esforçado também, né? Ele é talentoso, mas eu acho que ele é muito... Ele busca muito achar soluções, né? Ele estava inquieto no jogo, né? E acho que isso foi importante para o Liverpool. Talvez tenha sido um dos jogadores mais importantes nesse aspecto. Para o Liverpool, acho que a grande questão nesse momento da temporada não é necessariamente ser um time brilhante, porque tem etapas a se construir, e acho que até no início da temporada o Liverpool teve alguns lapsos de brilhantismo, né? Até, enfim, as coisas começarem a desabar. A grande questão pro Liverpool nesse momento é ser um time atento, e isso foi importante para construir essa vitória contra a Inter, né? Foi um time que não teve grandes atenções na defesa, conseguiu se manter constante durante os 90 minutos, conseguiu se manter sólido, e aí, sim, a gente pode discutir esse pênalti, né, que, na minha opinião, não era para ter sido marcado nada ali, mas foi marcado, enfim, mas conseguiu uma vitória em que também teve méritos, né, em que também teve seus momentos de superioridade num jogo tão difícil. Então, acho que para o Liverpool é comemorar um pouco, né? Tirar como lição positiva essa maneira como o time jogou de um jeito estável e tentar manter essa estabilidade, sobretudo na Premier League, que é onde os problemas estão mais expostos, né? Exatamente. O Liverpool está no grupo dos times com 12 pontos, né? Na Champions League. Eu tinha a tabela aberta aqui, agora não tenho mais. A briga, o Arsenal está praticamente classificado às oitavas de final, e aí você tem o Bayern perto, e aí do PSG até o Leverkusen a diferença é só de 4 pontos e tem 6 na mesa, né? Então começo bom aí de Champions League para o Liverpool. Os outros resultados dessa rodada, a gente teve o Bayern vencendo o Sporting por 3-1, mais uma grande atuação do Lennart Krau, né, 17 anos, marcou pela terceira partida consecutiva na Champions League. A Atalanta venceu o Chelsea por 2-1. O Chelsea já são agora 4 jogos sem vencer, né? Então, quando a gente não estava confiando muito no Chelsea, a gente tinha algum motivo. Até vi a estatística lá no The Athletic. Em 23 jogos dessa temporada, o Maresca faz, em média, 5 substituições entre um jogo e outro, né? Ele está mudando o time o tempo inteiro, né? Uma rotação bastante intensa do elenco, talvez porque você contratou 1 zilhão de jogadores. O Atlético de Madrid ganhou do PSV fora de casa por 3-2, o PSV aí que tem se especializado em atrapalhar a vida dos grandes na Champions League, né? Dessa vez perdeu em casa o Atlético de Madrid, mas foi 3-2, então até que complicou. O Eintracht Frankfurt fez uma atuação defensiva excelente contra o Barcelona e levou só 2 gols. Ainda teve Tottenham 3, Slavia Praga 0, um Leverkusen e Newcastle que também empataram por 2-2, e o Benfica vencendo o Napoli, né? O Benfica do José Mourinho contra o Napoli do Antônio Conte, que tá correndo risco de nem se classificar, né? Porque assim, de todos os desastres do Conte na Champions League, esse seria um dos maiores, né? Não conseguir nem ficar entre os 24 primeiros com o campeão italiano seria um negócio muito louco. Era um time que vinha bem na Série A, tinha ganhado em sequência de Atalanta, Roma e Juventus, né? A Atalanta um pouquinho ganhou do Chelsea dessa vez, mas vinha de uma derrota para o Verona, mas antes estava meio que se recuperando com o Rafael Palladino, né? Rafael Palladino justamente, acho que estreou contra o Napoli, depois ganhou 3 jogos seguidos e tá tentando arrumar aí a vida após Gasperini. Mas esse jogo entre o Benfica do Mourinho, né, e o Napoli do Conte também foi interessante. Vitória do Mourinho, que emendou 2 já, né? O Benfica estava zerado de pontos e agora tem 6, mas ainda pega Juventus e Real Madrid, se eu não me engano. Então a classificação tá bem complicada. O que mais que vocês destacam dessa rodada de Champions League para a gente passar para as outras?
Quero destacar um ponto do Napoli e do Conte, que é o seguinte: o Conte parece viver no mundo dos anos 80 em relação à Champions League. Ou talvez no começo dos anos 90, quando ele ainda jogava. Todo jogo de Champions League para ele trata como uma coisa muito diferente do que ele faz no time no dia a dia, assim, né, do campeonato italiano. Então ele joga de um jeito que o time parece muito mais travado, muito mais preocupado em defender o resultado fora de casa. Uma coisa que não combina nem com o estilo do Napoli, né? E eu nem digo do Napoli dos anos anteriores, antes dele, que era um Napoli até mais solto, mas mesmo do Napoli que a gente vê nos fins de semana na Série A. O Napoli que a gente tá falando aqui o programa... A gente falou alguns programas aqui como o Napoli tem sido gigante nos jogos contra as maiores equipes, contra os times mais importantes da Itália. O Napoli tem se imposto diante dessas camisas pesadas na Itália. E parece que se apequena, né? E isso é uma característica do Conte. Eu tô destacando isso porque os times do Conte na Champions sempre fazem isso. Então o Napoli é assim, a Inter foi assim, a Juventus dele, que era um colosso na Itália, que, né, ele conduziu os primeiros títulos pós-Série B da Juventus, e ele atropelava na Série A e era um gatinho na Série B, na Champions League, era um time completamente inofensivo. Então isso é uma constante, a gente está falando de anos de carreira do Conte. Ele precisa mudar isso. Não dá para tratar todo jogo como eu tenho que defender o empate fora de casa, sabe? Aquela coisa aquela conversa de bar, empatar fora e ganhar em casa. Não é mais assim a Champions League. Os times grandes da Champions League, e o Napoli para ser um desses, tem que se impor mais, né? Assim, é meio vergonhoso ver o Napoli jogar na Champions. E só para dar outro destaque, além dos jogos mencionados, acho que um resultado que acabou sendo bastante surpreendente foi a vitória do Copenhague, né, por 3-2 sobre o Villarreal na Espanha. E o Villarreal está entre os destaques negativos dessa Champions, né? O time está com 1 ponto só, com a mesma pontuação do Kairat, não tem mais chances de classificação nem para os playoffs, né? Então, uma campanha horrível do Villarreal na Champions, que, por outro lado, no Campeonato Espanhol tem sido a terceira via, né? O time do Marcelino García Toral tem feito uma boa campanha em La Liga, até com as oscilações do Barcelona e agora mais do Real Madrid, está ali encostado na terceira colocação, mas na Champions o time não conseguiu dar liga e acabou sofrendo essa eliminação em casa para o Copenhague, num jogo que teoricamente era para o Villarreal pelo menos ganhar uma sobrevida, né? Para entrar nesse grupo de 24 classificados, nem isso a equipe vai conseguir fazer. Também teve uma vitória do Arsenal por 3-0 sobre o Clube Brugge, que não é relevante por ela, foi bem fácil. O Maduê que fez 2 gols, um golaço, inclusive. Mas o Gabriel Jesus voltou aos gramados depois de quase 1 ano fora. Entrou no meio do segundo tempo, ele tinha se machucado em janeiro contra o Manchester United, né? LCA, né? Ligamento cruzado anterior do joelho. Passou quase 11 meses de recuperação e voltou bem, viu? Ele entrou ligadaço, ele tentou dar chapéu, tentou dar letra, acertou o travessão, driblou, teve várias oportunidades em um jogo morto, mas ele teve, e é um ótimo sinal para um jogador que passou tanto tempo fora. E ele pode, assim, você sempre vai... É muito difícil saber quando que ele vai atingir 100% de novo, né? Tem jogador que volta rápido, outros nunca mais, mas ele atingindo um bom nível, assim, tem espaço para ele tanto na seleção quanto no Arsenal, eu acho, né? Acho que tanto o Arsenal, mesmo com os Gyökeres, não é que foi um sucesso de público e crítica até agora a contratação dele, então acho que tem uma vaga no ataque, na seleção brasileira a mesma coisa, né? Inclusive acho que o Jesus é perfeito para essa ideia do Ancelotti de ter 4 jogadores de ataque que se movimentam, que trocam de posição. Ele consegue jogar em todas elas, ele é muito esperto, né? Ele pressiona bastante. Então, se ele tiver em um bom nível, ele é uma boa opção para os 2 times que ele pode defender nesse momento. Nas outras competições europeias, a Liga Europa chega à sua
sexta rodada, com Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg, Ferencváros, Braga, Porto, entre os seus 8 primeiros lugares, né? Os classificados diretamente às oitavas de final. E aí você tem Stuttgart, Roma, Nottingham Forest, Fenerbahçe, Bolonha, ali perto, né? O Bolonha fecha o grupo dos 11 pontos, e depois você tem mais alguns com 10, mais alguns com 9, e a gente já está chegando ao fim da zona de classificação aos playoffs. Fora da zona de classificação neste momento, me chama a atenção clubes como o Salzburg, que só perdeu completamente, né, a direção faz um tempinho, e tá só com 3 pontos até agora, né? Uma vitória e 5 derrotas. E o Feyenoord também, né? Uma vitória e 5 derrotas, e o Nice zerado lá atrás, lanterna da Liga Europa. E o Celtic que perdeu da Roma por 3-0, né? Uma grande vitória da Roma fora de casa, tá exatamente na 24ª posição. E na Conference League, o Estrasburgo é o melhor time do campeonato até agora, seguido pelo Shakhtar Donetsk. Aí você tem o Rakow, da Polônia, né? Aí o AEK Atenas, Samsunspor, Sparta Praga, Raio Vallecano e Mainz nos 8 primeiros lugares, com Crystal Palace próximo, 1 ponto atrás do Mainz em 9º lugar. Tem a Fiorentina um pouquinho mais para trás, que na Conference League pelo menos consegue ganhar jogo. O AZ Alkmaar também um pouquinho mais para trás. E fora da zona de playoffs, ninguém me chama muita atenção. Tem um Rapid Viena ali, um Aberdeen, mas a Conference League é mais ou menos assim mesmo. A gente... É que assim, eu achei esse um dos problemas mesmo, né, dessa reformulação, né? As outras competições acabam ficando um pouquinho menos, sei lá, um pouquinho mais difícil de acompanhar, um pouquinho mais relegadas ao segundo plano, né? Mas não sei se vocês têm algum destaque que vocês querem dar sobre a Liga Europa, sobre a Conference, e aí a gente passa para a Copa do Brasil. Só falar que foi uma rodada boa para os jogadores brasileiros, sobretudo, né? O Fenerbahçe goleou por 4-0 o Bran e teve 3 gols do Anderson Talisca. E o Nottingham Forest, que está nessa recuperação, né? Na Liga Europa, está com 11 pontos, 10 deles foram conquistados nas últimas 4 rodadas. Conseguiu vencer fora de casa o Trash com um gol no final já e um gol do Igor Jesus, né? Que é outro cara possível aí de brigar por vaga nesse ataque na seleção, que foi bem quando teve as chances dele, acho que tem características importantes também, entre ser um cara de área que também ajuda a pressionar, é mais um que ganha nome, né, nesse momento em que tem muita gente querendo aparecer, que tem vagas em aberto, que tem, sei lá, o Igor Thiago ganhando o prêmio de melhor jogador do mês na Premier League, então o próprio Igor Jesus também é importante, e ele parece, né, ter um papel, ele ganha a confiança do Shandaish também, isso acho que é importante nesse momento de mudança do Nottingham Forest depois de um início de temporada tão difícil. A galera tá aqui com a gente nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro, o ano tá quase acabando. Dano Corren, Rafael Montanaro, a Cecília Madeira, o Patrick Vieira, o Ramon Limberger, todo mundo mandando boa tarde ou salves, o JC S. Lima 14, feliz por ter finalmente pegado a live ao vivo. O G. Gazola também está por aqui. Felipe Fetzer também pegou um ao vivo. Parabéns. Matheus Cremonese. Matheus Alves dizendo que está agoniado com esse treinador do Real Madrid e que ele vai sair mesmo. E parece que o plano B. O Zidane foi, né? Eu não acredito no Zidane de novo. Acho que não vai acontecer. Mas estão falando em Arbeloa, por exemplo, para ser ali meio que um interino, e às vezes funciona no Real Madrid também, vai saber. Pedro ESB por aqui também, o Antru Gabo, que dizendo que a Série A italiana é como nuvem, você olha, está de um jeito, olha de novo, e ela já mudou. É verdade. E o Pedro Quem Ivo fala isso onde é que tá o Matias. É o quê? Não, é que o José Roberto de Toledo fala muito isso em A Hora, que ele faz junto com a Thaís Bilenque no podcast dele, eles falam muito isso. Política é sempre como uma nuvem. Cada hora que você olhar, tá de um jeito. Só pra dar o crédito, porque eu sei que eles falam sempre isso. Eu não sei se tem alguém mais que usa isso. Cadê o mate, manos? Pergunta o Pedro Ivo. Ele tá em algum lugar na América do Sul. Até sabe exatamente onde. Assim, tá cuidando do xadrez verbal em loco, né? Isso, em loco. Tá tentando voltar para casa. Acredito que ele consegue. Vou falar uma coisa, viu? Se não tivesse que começar em 8 de janeiro, eu até acho legal ter mata-mata da Copa do Brasil
em dezembro, né? Que é esse mês que, tipo, para antes, tem essa vibe fim de ano, Natal. Acho que é legal você ter, né, jogos importantes para preencher esse momento, né? O problema é que não dá para o campeonato, para temporada terminar dia 22, 23 de dezembro e começar de novo dia 8 de janeiro, né? Mas é isso que vai acontecer. De qualquer maneira, foram 2 resultados surpreendentes, né? Nas partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro fez um ótimo campeonato brasileiro, terceiro colocado, Leonardo Jardim, perdeu do Corinthians, que teve um ano bem de altos e baixos, e com um gol do Memphis decidindo essa partida, e no outro jogo, um clássico carioca, Fluminense e Vasco, mais ou menos a mesma dinâmica, né? O Fluminense fez um bom ano, se classificou para Libertadores, terminou o Campeonato Brasileiro vencendo o Bahia, um confronto direto, né? Ali na briga por vaga direta na Libertadores, semifinalista do Mundial, também teve uma troca de técnico de repente, mas enfim, isso acontece por aqui, e pegou um Vasco que ganhou 7 de 8 no Brasileirão, aí depois passou não sei quanto sem vencer, né? Um time absolutamente irregular e que arrancou a vitória no fim com um gol do Vegete e, sinceramente, um lance bastante estranho, porque parece ter uma falta, aí o cara pega a bola com a mão para cobrar a falta, mas o juiz faz sinal de vantagem, né? E aí ele cobra a falta e aí, tipo, tá tudo bem, aí sai o gol. Tecnicamente eu achei que foi um pouco estranho esse lance, mas acabou com a cabeçada do Vegete e a vitória do Vasco por 2-1. Vasco e Corinthians saíram na frente por vaga na final da Copa do Brasil. É surpreendente como, pela forma que aconteceu, né? O Corinthians jogou em Belo Horizonte, tinha uma situação, se a gente pensar o que foi o Cruzeiro ao longo do ano, né? Um time, talvez o único que tenha feito alguma cócega, não vou dizer que disputou o título, porque eu acho que ele não disputou em nenhum momento, mas que fez uma cócega, no Flamengo e no Palmeiras, que de fato disputaram o título brasileiro. O Cruzeiro foi o único que ameaçou em algum momento que poderia entrar nessa dança. Não entrou, né? Ficou olhando o baile de fora, mas ficou perto o tempo todo ali, para pelo menos se classificar em terceiro com muita tranquilidade. Então, acho que até por isso se esperava que o time fosse muito mais forte do que se mostrou em campo. O que a gente viu foi um Corinthians que conseguiu dominar os primeiros minutos do jogo, acho que assustou um pouco o Cruzeiro demorou algum tempo para conseguir entrar no jogo, e me lembra muito o que acontece, e até é o assunto do meu texto na newsletter, é que me lembra muito a coisa quando o começo do mata-mata no brasileiro antigo, né, que era bem nessa época, quando acabava a primeira fase e os times iam pro mata-mata, e aí o que você fez antes não importava. É claro que aqui é outra situação, porque é uma Copa do Brasil, que é mata-mata o tempo todo, mas é meio que assim, o que o Cruzeiro fez no brasileiro não vale absolutamente nada agora. O que vale são esses 2 jogos, e nesse primeiro jogo o Corinthians fez um grande jogo, conseguiu mostrar muito mais do que vinha mostrando, ser competitivo. Eu sei que virou uma polêmica por causa do negócio da câmera que apareceu e o ângulo que mostra o Memphis tocando a bola com a mão, e nesse ângulo é bem claro que ele tocou, mas assim, honestamente, eu não considero nenhum erro de arbitragem, porque ninguém viu, né? Isso é um emprego, assim, as pessoas são contratadas para ficar vendo frame a frame até elas acharem um lance que pode talvez ser interpretado como um erro de arbitragem, porque não é possível, né, que não seja sistemático, porque todo jogo é assim hoje em dia, né? Acaba o jogo, aí o time que perdeu vai lá, começa a ver frame a frame e procura, né, um lance que eles possam tirar o screenshot, jogar no Twitter e reclamar, e aí você muda completamente a narrativa, né? Tanto faz se o time perdeu ou não, jogou bem ou não. É tudo sobre esse lance, sobre esse erro de arbitragem que ninguém percebeu quando a bola estava rolando. Isso é uma das coisas que está me deixando mais incomodado no futebol brasileiro. Me lembrou o lance do Júnior Baiano na Copa de 98, né? Que talvez nem todo mundo na nossa audiência lembre, mas teve um pênalti marcado para a Noruega
E todo mundo ficou, da onde ele tirou esse pênalti? Não foi nada e tal. E aí no dia seguinte só, apareceu uma câmera de um cara que estava atrás do gol que mostra o Júnior Baiano agarrando o jogador e, enfim, fazendo um pênalti que nas câmeras que estavam disponíveis na transmissão não apareceu. Então por isso eu até considero que não é um erro de arbitragem, porque ninguém em campo viu, a ponto de os jogadores do Cruzeiro nem reclamaram. O árbitro não viu, o VAR não viu, porque nenhum replay da transmissão mostrou, nem que desse para desconfiar, assim, parece que talvez tenha batido, não dava para desconfiar. E aí apareceu essa imagem no dia seguinte de alguém que estava atrás do gol, que pegou um ângulo muito específico e saiu. Então, assim, eu acho que é irrelevante desse ponto de vista, porque o árbitro não é não tem visão de biônica, enfim, não tem como. Aquilo não tem como ver. Ninguém tem como ver, né? Porque se nem não tinha câmera que mostrasse, não tem o que fazer. Acho que o que é importante o Cruzeiro fez um jogo ruim no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo. As estatísticas mentem sobre o jogo. Quem não assistiu o jogo e olhar a estatística vai achar que o Cruzeiro amassou o Corinthians, e não foi o que aconteceu. O que a gente viu no segundo tempo foi um segundo tempo controlado, e o que a gente viu foi com um Corinthians muito maduro, muito seguro do que estava fazendo. Então, a situação do Cruzeiro fica bem difícil, não porque não possa ganhar em Itaquera, mas evidentemente ganhar fora de casa do Corinthians, que teve essa atuação, vai ser uma missão muito mais difícil do que parecia, inclusive, enfrentar o Corinthians em casa. Então, é algo que lembra, por isso que eu falei que lembra um pouco esse mata-mata, quando acontecia de um time se classificar ali meio aos trancos e barrancos, mas na hora da reta final, o que vale é o duelo ali nos dois jogos, né? E aí, se você vai melhor naqueles dois jogos, um abraço e você elimina o adversário. É um pouco isso. Não importa tanto quem é melhor na teoria, no papel. Importa quem joga melhor os dois jogos, consegue os melhores dois resultados. E consegue, eu acho que um pouco. Vasco e Fluminense foi um pouco isso também. Então a gente tem agora no fim de semana, né, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, valendo o título. Pode falar, Lobo? Não, só para dizer que no Vasco e Fluminense, o que a gente. Que a situação foi parecida, né? Porque o Fluminense é um time que ao longo do ano foi bem melhor, o Vasco ficou ali junto, aliás, bem perto do Corinthians, né? Os dois ali na metade de baixo da tabela do Brasileiro. Mas assim como o Corinthians, o Vasco fez um jogo muito bom, especialmente no segundo tempo. Consegue, depois de tomar o gol no primeiro tempo, consegue o empate no começo do segundo tempo com o Ryan. E o Ryan acaba sendo a figura do jogo, porque esse lance que você descreveu, que é o lance decisivo do jogo, é uma atitude dele, né? O atacante do Vasco pegou a bola, saiu driblando ali no meio campo, tirou 3 na marcação, tomou uma falta, bateu rápido a falta, que é uma coisa que é bom ser exaltado mesmo, porque a gente vê nesses lances, ainda mais quando tá 1-1, o jogador às vezes prefere pegar essa falta, deixa para alguém jogar a bola na área e fazer aqueles, seja o que Deus quiser. E ele foi rápido, né? Bateu rápido a falta, a bola foi para a esquerda, cruzamento pro Verratti fazer o gol. Então eu acho que assim como o Cruzeiro, o Fluminense imaginava ter uma tarefa mais fácil do que teve, de fato. E vai ter um trabalho maior nesse segundo jogo. O Vasco mostrou que dá para competir, que consegue competir num momento de mata-mata. Você precisa de uma mobilização ali, e você não precisa ser consistente, que é um problema tanto de Corinthians quanto de Vasco. Você precisa ser bom naquele jogo, e acho que é possível fazer isso. O Fernando Diniz ganhou a Libertadores com o Fluminense um pouco nisso, né? Não conseguiu ser consistente no Brasileiro ao longo da passagem dele, mas na Libertadores conseguia ali mobilizar e montar um time que conseguisse competir em jogos mata-mata. Isso é uma característica também, eu acho que permite que alguns times como esses possam competir, né? E a gente pode ter uma final, claro que está muito longe, tem 2 jogos ainda, né? Tem a volta nos 2 casos, mas uma final Corinthians e Vasco eu acho que seria surpreendente para
todo mundo, se você pensasse no começo do ano, que Vasco e Corinthians poderiam decidir a Copa do Brasil, acho que seria um resultado muito improvável, né? Se alguém pudesse pensar nisso, discutir isso, acho que seria muito longe, né, da realidade. E parece possível agora. No domingo, dia 14, às 6 da tarde, tem Corinthians e Cruzeiro, e depois, às 8h30, Fluminense e Vasco da Gama. Para fechar o programa, o Flamengo foi campeão do Derby das Américas, e o Pirâmides foi campeão da Copa África Ásia Pacífico. E aí agora eles vão se enfrentar na Copa Challenger, para ver quem que vai desafiar o Paris Saint-Germain nesse torneio que, sendo bem sincero, não deveria mais existir, mas já que existe, né? Ele tá aí e o Flamengo tem que disputar e tentar brigar por esse título mundial, né? É igual aos outros, então por que não vai ser um título mundial? Quase igual aos outros. Mas o Flamengo venceu o Cruz Azul por 2-1 nesse jogo, que é mais ou menos, sei lá, umas quartas de final, sei lá, desse torneio como um todo, e vai enfrentar o Pirâmides agora para decidir quem enfrenta o Paris Saint-Germain. E você escreveu, né, está aí na newsletter, um texto sobre como esse campeonato poderia ser muito melhor se ele fosse disputado nos estádios dos clubes, né? Se fosse para dar esse caráter diferente para esse Mundial em relação aos outros, se ele pudesse ser jogo de ida e volta, jogo no Maracanã, jogo no México, jogo no Egito, teria sido bem mais interessante. O problema é o calendário, né? E a predisposição da FIFA também a querer fazer barganha com seus torneios com governos autoritários do Oriente Médio, que é o que acontece sempre. Fora que a gente viu hoje, né, assim, nas últimas horas, o preço dos ingressos para a Copa do Mundo, que a FIFA poderia cobrar também se essa Copa Intercontinental fosse nos continentes, eu não estaria tão seguro assim, né? Depois a gente vê ingresso aí por $8 mil para a final da Copa do Mundo, vai saber o que eles fariam nesse sentido. Mas, de fato, assim, eu acho que é um torneio que ele pode até continuar existindo, mas valorizando um pouco mais a torcida e o que a gente viu de mais forte na Copa do Mundo de Clubes, que foi esse choque de culturas, né? O que fez a Copa do Mundo de Clubes ser tão legal foi esse choque que aconteceu nos Estados Unidos, até em arquibancadas, essa própria questão de orgulho, e acho que isso ficaria mais evidente, né? Se fosse um Flamengo e Cruz Azul, ou na Cidade do México, ou no Rio de Janeiro, seria muito mais legal pelo ambiente, mas aí a FIFA teria que encaixar o calendário e tudo isso, e até pensar nessa Copa Intercontinental invadindo um pouquinho o ano seguinte, o que não foi problema também em edições recentes por conta de pandemia, por conta de outros tipos de dificuldades do calendário. Falando sobre o jogo em si, foi uma partida muito pegada, mas não foi um jogo vistoso de se ver. O Flamengo, eu acho até que sente um pouco, né, essa questão de sequência de final de Libertadores, de reta final de Campeonato Brasileiro, e aí faz uma viagem longa e tem uma sequência de decisões de novo agora. Então foi um Flamengo que não teve nem problema em deixar o Cruz Azul trabalhar um pouco mais a bola, né? Foi o que a gente viu no primeiro tempo parelho, em que o Flamengo ganha o gol de presente com o gol do Arrascaeta, e aí vai para a defesa, o Cruz Azul cresce no jogo e aproveita também, né, uma sequência de falhas do Flamengo ali, de uma bola que tinha que ser rifada na linha de fundo, e depois o Carrascal que espirrou o taco, méritos do Cruz Azul, que não é a equipe mexicana mais brilhante que a gente já viu nesse formato, né, de Mundial / Copa Intercontinental, mas tem um time competitivo, tem alguns jogadores interessantes, e aí o Flamengo cresce no segundo tempo, as alterações são muito bem-vindas, né? O time, além de ajustar a questão de postura, também aproveita bem jogadores que saíram do banco. O Arrascaeta de novo marca um gol, o Flamengo até poderia ter tornado o jogo mais confortável, né? Teve chances claras ali para fazer o terceiro que desperdiçou, mas nesse segundo tempo muito bom do Flamengo, assim, acho que coletivamente, né, individualmente não foi um jogo necessariamente brilhante do Flamengo, muitos jogadores importantes ali estiveram abaixo, o Flamengo cumpriu esse favoritismo contra o Cruz Azul, passou para enfrentar o Pirâmides nesse sábado. Eu acho que é um jogo que pode ter algum tipo de complicação, porque o Pirâmides é um time que vem como franco atirador
e na fase anterior ele conseguiu ganhar do Al-Ahly em Jeddah, né? Já há alguns meses esse jogo, mas foi um jogo diante de quase 50 mil pessoas na Arábia Saudita, diante da torcida do Al-Ahly, que tem várias estrelas internacionais, e o Pirâmides conseguiu uma vitória por 3-1 ali, ressaltando os méritos do time que conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões da África. É uma equipe que tem se durante algum tempo a gente viu ali alguns brasileiros surgindo no Pirâmides, né, virando apostas ali de um período de contratações do time. Nos últimos tempos o Pirâmides centrou bem mais seu projeto em jogadores ou alguns veteranos da seleção egípcia ou alguns outros talentos, né, de países da África, como o próprio Al-Ahly faz isso, né, alguns jogadores de outros países africanos, até de seleções, que ajudam a dar um pouco mais de base, ajudam a encorpar muito mais, encorpar mais essa equipe. O Pirâmides vem de boas campanhas, tanto no Campeonato Egípcio quanto na Copa do Egito, ainda que mais batendo na trave do que de fato conquistando o título, né? No Campeonato Egípcio, saindo é uma demanda com uma sequência de vice-campeonatos, mas esse papel de franco atirador acho que cabe bem para tentar surpreender o Flamengo, embora em questão de qualidade, em questão de profundidade do elenco, o Flamengo, em teoria, para ter uma vitória também segura, né? Como foi o segundo tempo contra o Cruz Azul. E aí acho que é um dos pontos fortes do Flamengo para essa temporada, que ajuda muito pensando nessa Copa Intercontinental, né? O Flamengo ele tem um elenco muito vasto, assim, basicamente em todas as posições você consegue ver 2, 3 opções ali, por exemplo, na lateral esquerda tem 3 opções que seriam ótimas, assim, qualquer um que entrasse como titular, as pontas tem muita capacidade de variação, então acho que nesse sentido o Flamengo encarando esse Mundial agora em 2025 é um Flamengo até melhor do que o de 2019 e o de 2022, embora em 2019 o time titular fosse mais encaixado e o futebol que o Flamengo exibisse fosse mais vistoso, né? Então acho que o Flamengo tem essa vantagem assim de constância, de estabilidade, de uma solidez defensiva e dessa amplitude do elenco que também pode ajudar nessa maratona final. E até pensando assim, né, em questão de projetar uma possível final, talvez seja um Flamengo mais preparado hoje para enfrentar o PSG, por conta dessa amplitude, pelo fato do PSG não vir num momento tão bom na temporada, né? Enfim, problemas de lesão atrapalham bastante. Até mais um Flamengo que acho que tem condições de encarar uma final mais do que o de 2019, embora o de 2019 surfasse numa fase melhor, né? Mas antes disso, tem que passar pelo Pirâmides, o confronto desse sábado é fundamental. E eu acho que uma outra questão que eu acho interessante nesse ano específico é que o Flamengo já enfrentou europeus. Esse time do Flamengo, né? Outro dia. Eu acho que isso ajuda bastante, porque desmistifica algumas coisas, tira esse nervosismo ou essa antecipação e tipo, como que vai ser enfrentar o Paris Saint-Germain? Eles sabem, eles jogaram contra o Bayern outro dia, né? E acho que isso é algo raro quando você vai enfrentar esse jogo contra o europeu na final do Mundial, porque geralmente a última vez que você enfrentou um europeu foi tipo, às vezes 15 anos atrás, né? Agora que os mundiais estão sendo um pouquinho mais. Os campeões da Libertadores estão sendo um pouquinho mais repetidos, isso não vai ser tão verdade. Mas ainda assim, o Palmeiras não chegou ao europeu e o Flamengo não chegou ao europeu também uma vez. Então, acho que essa experiência de esse time, com essa comissão técnica, já ter visto de frente como é que é enfrentar o Chelsea, como é que é enfrentar o Bayern de Munique, pode ajudar a preparar e a deixá-los mais, talvez, confortáveis num jogo contra o Paris Saint-Germain, se chegar lá, que, como disse o Stein, tá num momento de baixo um pouquinho da temporada, a galera muito cansada, muitos jogadores machucados, então também não tá chegando na ponta dos cascos. E nesse sentido é legal ressaltar também como é que além dessa experiência que o time já teve, né, a comissão técnica, esse elenco do Flamengo ele é mais cascudo em relação a jogadores internacionais, né? Pensar em Danilo, Alexandre, Jorginho, Carrascal, enfim, jogadores com experiência em seleções em Europa, até acima esse tipo de
de vivência, de tarimba do que o time de 2019 ou o time de 2022, e as próprias lições a serem assimiladas, né? Porque a eliminação contra o Bayern de Munique, ela acontece num jogo em que o Flamengo ele acaba cometendo muitos erros, até por não abdicar muito da forma como ele gostaria de jogar, né? Aquela proposta de jogo de tentar construir um pouco mais de trás, enfim, acho que é um Flamengo que desde então ele pode não cair no mesmo erro e ele até ganhou mais variação de padrão de jogo, né? E esse jogo contra o Cruz Azul também mostrou isso. Obviamente não foi bom o primeiro tempo, mas ele conseguiu no segundo tempo mudar e variar e conseguiu se adaptar a outra maneira de se jogar. Uma das coisas importantes que tem a ver com o que o Stein está falando, de a gente eventualmente conseguir ver uma Copa Intercontinental, se não ir de volta, porque realmente parece improvável, mas pelo menos em países menos neutros, não sei se é exatamente essa palavra, né? Por exemplo, se a Copa Intercontinental acontecesse, essa fase final toda no México, por exemplo, aproveitando que vai ter a Copa o ano que vem, já teria mais graça, né? Algo. Eu sei que a FIFA sabe disso, a gente não precisa ensinar isso para a FIFA, mas é algo que a gente pode ressaltar, né, toda vez. É isso aí. O Flamengo enfrenta o Pirâmides nesse sábado vai jogar. Cadê o jogo do Flamengo e Pirâmides aqui? Eu ia pegar o horário, mas não. 2 horas. 2 da não tarde. tem no Google. Isso. 2 horas da tarde. Enfrenta o Pirâmides e, se ganhar, vai encarar o Paris Saint-Germain na final desse torneio intercontinental mundial da FIFA. E nós voltamos na segunda-feira para falar sobre esse jogo contra o Pirâmides, para falar sobre campeonatos europeus ao redor do fim de semana, e teremos também finalistas da Copa do Brasil. Muito obrigado, Leandro Stein, muito obrigado, Felipe Lobo, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante essa última hora. Lembrando que você pode se tornar membro do Meio Campo, né? No canal de YouTube do Meio Campo, você pode nos ajudar. Tem lá planos e benefícios. Um deles, receber a nossa newsletter exclusiva para assinantes às terças-feiras. A de hoje, sexta-feira, é de graça. Apoiem o jornalismo independente, se vocês puderem. Muito obrigado e até a próxima.